Soberano Senhor, eu te louvo, eu agradeço tua presença, Senhor, neste lugar. Eu agradeço, amado Espírito Santo, porque hoje, Senhor, o Senhor preparou algo especial, algo para nos conduzir, para nos direcionar. Obrigada pela sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela vem, Senhor, para nos dar direção sempre. Obrigada, Senhor, por esse tempo que nós estamos vivendo. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado. Sua graça, Senhor, está sobre nós. O teu poder, Senhor, está ativo, está atuante todos os dias através das nossas vidas. Obrigada por aquele que o Senhor está salvando, aquele que está curando, que está libertando. As famílias que estão sendo restauradas, Senhor, neste lugar. Obrigada, Espírito Santo, porque dos quatro cantos o Senhor está enviando aqueles que serão salvos. E o Senhor está nos capacitando para ministrar a sua palavra, para poder levar eles, Senhor, a um lugar melhor espiritualmente, ao conhecimento da tua graça, ao crescimento, Senhor, que nós precisamos ter como crentes, Pai. Peço, Espírito Santo, que esta noite conduza as minhas palavras, conduza, Senhor, cada oração, cada direção que o Senhor já tem nos dado, e que nós podamos, Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Hoje, Senhor, é o dia de ouvir e de fazer. E hoje, Senhor, eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus, Pai, te louvo e te agradeço. Amém. Graça e paz a todos. É uma alegria novamente estar aqui com a palavra do Senhor. Tenho estado meditando em ela e o Senhor deu uma direção preciosa para toda a amada igreja. E essa direção, através da palavra, através da mensagem, você vai estar percebendo para que o Senhor está nos chamando em estes dias. Nós estamos em uma campanha de renovo. Então nós também devemos renovar as nossas forças espirituais. E para isso o Senhor já deixou a palavra. Para isso o Senhor também deixou a oração. Então o Senhor quer nos chamar a atenção em esta semana para a oração, para o tempo de intimidade com o Senhor. A oração é um relacionamento de amor entre duas pessoas em si que se amam. É um relacionamento, não é um cargo, não é um jugo, mas é um relacionamento. A oração, ela também chega a ser uma arma poderosa que o Senhor já nos deu para nos movermos dentro do mundo espiritual. Porque tudo aquilo que eu vencer no mundo espiritual, isso vai ser manifesto no mundo natural. Primeiramente, eu venço no mundo espiritual e é manifesto no mundo natural. Como é que isso vai acontecer? Através da oração, através da palavra. Nós vamos ouvir falar esta noite da oração, através da palavra. O Senhor Jesus Cristo nos deu esse exemplo. Está no livro de João, o capítulo 17, o versículo 20. Se você tem uma Bíblia e quiser ler, pode acompanhar a leitura. A palavra do Senhor disse assim em João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. O Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo da oração. Você sabia que o Senhor Jesus orou por você e orou por mim? Eu não sei se você já se deparou com essa verdade. Esta semana eu estava lendo esse evangelho e eu li as duas orações que o Senhor Jesus fez antes de ele for preso, antes de ele ir para o Calvário. Ele orou pelos seus discípulos e por isso que ele está falando, eu não somente oro por eles. Por quem? Pelos discípulos, as quais o Pai tinha dado. O Senhor Jesus falou para o Pai em meio à oração: eu não só estou orando pelos discípulos,
eu estou orando também por aqueles que crerão. É tão importante nós compreendermos e vermos esse milagre tão precioso, que o Senhor Jesus, Ele já visualizava, Ele já sabia que aqueles discípulos seriam as pessoas que levariam a palavra. E assim mesmo orou por eles para que Deus Pai os capacitasse. Mas ao mesmo tempo Ele também visualizou nós. Ele orou por mim e orou por você. Como é importante nós compreendermos quando o Senhor Jesus estava olhando para um futuro ao qual nós nem existíamos. Nós estamos praticamente 2000 anos após esse acontecimento, mas Ele já orava por nós. É uma forma em que nós devemos nos alegrar. Quando eu estava lendo a palavra e me deparei com ela, as minhas lágrimas corriam pelo meu rosto. E eu parei e me detive em essa oração e eu tive que agradecer a Ele. Eu disse: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, quanto o Senhor me ama. O Senhor sabia da minha existência. O Senhor sabia da eclésia de Motiguaçu. O Senhor sabia dos crentes do Brasil. E Ele orou por mim. A oração dele é que nós pudéssemos ser em comunhão, em união, em testemunho. E que nós pudéssemos mostrar ao mundo que Ele estava em nós e que o Pai estava em Cristo. Assim mesmo, mostrando ao mundo que Cristo estava em nós, poderíamos também revelar o Pai para o mundo. Mas que oração preciosa! Saber que da boca de Jesus saíram palavras para o Pai, aos quais eu e você estávamos. Ele fez uma oração onde incluiu você e eu, aqueles que crerão através deles, através dos discípulos. A igreja primitiva começou então a surgir e a palavra do Senhor, ela não morre, ela permanece para sempre. Essa oração, ela ficou ativa no mundo espiritual. Então essa oração está fazendo efeito ainda hoje. A oração de Jesus, ela está ativa e viva ainda hoje, porque Ele orou não somente por mim e por você, mas por aqueles que ainda vão crer em Ele. E é através de nós que eles crerão. A oração é algo poderoso para ser feito. Eu me senti amada, me senti lembrada, me senti protegida, me senti importante no reino, porque o próprio Jesus Cristo orou por mim. Eu sei que Ele orou por você. E em esta semana você pode se alegrar e você pode compartilhar isso com pessoas. Você pode testemunhar. Talvez elas não sabem que o Senhor Jesus orou por elas, não somente pelos discípulos, mas orou por elas. E quando nós continuamos a palavra, a estudar a palavra, nós nos encontramos com uma realidade. O Senhor nos deu a oportunidade de que o mesmo que Ele fez, de orar, de interceder, de nos colocar na presença do Pai, nós também devemos fazer. Nós, como eclésia, nós devemos nos posicionar em oração. A oração em si é aquilo que nós fazemos no mundo espiritual. Quando você vê a criação de Deus, Deus usou a palavra, a voz. Ele falou. E então as coisas romperam e aconteceram. No mundo espiritual, em oração, nós também fazemos a mesma questão. Nós oramos, nós decretamos, nós declaramos com palavras. É nossa voz que está sendo ouvida no mundo espiritual. Importante é que quando nós lemos a palavra, nós tenhamos essa sensibilidade de poder nos deter em palavras onde são promessas, palavras que são decretos, para que nós podamos orá-las no mundo espiritual. Eu preciso conhecer também a palavra para eu poder me mover dentro da vontade do Pai.
A oração tem que ser feita conforme a vontade de Deus. Aonde eu conheço a vontade de Deus para mim? Na palavra. Então o Senhor Jesus estava orando uma coisa que era a vontade do Pai. Eu quero que eles estejam unidos. Eu quero que eles te conheçam. Eu quero que eles sejam um como nós somos um. E que o mundo os conheça por serem um. Eles vão crer que eu estou neles. Tudo o que o Senhor Jesus orou por mim e por você era a vontade do Pai. Eu quero ler em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4, onde há uma direção que está sendo dada para a amada igreja ainda hoje. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus como nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Há uma direção para nós. Comunidade Filadélfia, em esta semana nós vamos estar pedindo para toda a igreja do Senhor para se levantar em oração. Nós vamos estar orando da mesma forma como já nos foi explicado. O Senhor Jesus nos deu o exemplo, orou por nós. Nós vamos orar por outras pessoas. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar pelas autoridades. E Ele coloca aqui pelos reis e por todos os que exercem autoridade. De que forma que nós vamos orar? Nós vamos orar em súplicas. E a súplica é uma oração feita com intensidade. É uma oração feita intensa, não é de qualquer forma. Eu vou à presença do Senhor, é como se eu me colocasse no lugar da pessoa ou na situação da outra pessoa e começar a clamar por algo que não é meu. Eu vou clamar ao Senhor em súplicas. Eu vou me derramar diante do Senhor em súplicas, em intercessão. Em súplica é a atitude, é a forma como eu oro. A intercessão é quando eu me coloco em um lugar que não é meu. Aquele não é meu problema. Aquela situação não me afeta, não é minha. Mas eu me coloco no lugar da outra pessoa para poder clamar diante do Senhor pelo outro. Nesta semana nós vamos estar orando, vamos estar clamando, vamos levantar clamores dentro da nossa própria casa. Você vai pegar um tempo estipulado, não interessa quanto tempo você vai ficar na presença. Até porque quanto mais tempo você ficar na presença, mais impregnado da sua glória, então você ficará. O tempo que você desejar será o que o Espírito Santo também te conduzir. Nós não vamos colocar um horário, nós não vamos estipular um tempo determinado, mas vamos pedir que o corpo de Cristo se una nesse momento que estamos como igreja. Vamos estar orando por autoridades. Eu quero que você ore pela autoridade da cidade, que seria em si o prefeito. Quero que você leve ele em oração para o Senhor dar sabedoria, para que ele possa conduzir a administração desta cidade nos últimos meses ou no último tempo que ele tem para isso. Que o Senhor venha a tocar o coração pela família dele, pelas pessoas que trabalham junto com ele para administrar esta cidade. Quero que cubra eles em oração. A palavra do Senhor nos ensina isso, mas por que será? A igreja em si é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo.
Mas como corpo o Senhor nos delegou autoridade. A autoridade que nos foi delegada é para nós nos movermos neste planeta, nessa terra. Há uma autoridade que Jesus nos devolveu, nos deu, quando Deus criou o homem e Ele formou essa terra e nos deu ela. Ele também nos deu autoridade para dominar sobre ela, para avançar, para que nós pudéssemos então comandar no mundo espiritual e se manifestar no mundo terreno. Então, quando Jesus Cristo morreu, Ele não só recuperou a vida eterna, Ele não somente nos deu salvação, mas Ele também nos devolveu a autoridade que nós tínhamos perdido quando Adão e Eva pecaram. Então nós compreendemos que hoje aquela autoridade que foi perdida foi recuperada. O Senhor Jesus nos deu. Hoje, como eclésia, nós nos movemos, é assim, esse é o governo de Cristo através das nossas vidas. Porque é que nós não podemos parar de orar pela nossa cidade e pelas autoridades que governam esse lugar. Porque quando nós paramos de orar por essa cidade, é como se nós deixássemos ser levada ao julgamento. Porque nós como eclésia movemos os céus. Nós como eclésia entramos ao trono da graça. E são ouvidas as nossas orações. E se paramos de clamar por aquele povo que o Senhor nos deu, então esse tipo de atitude nos faz recuar no mundo espiritual. E o mundo maligno, ele avança. Quando a eclésia de Cristo se levanta como um exército para orar pelo território que já lhe foi dado, então as coisas começam a funcionar. Pecados que têm sido legalizados começam a ser quebrados. Sabe, potestades malignas, principados, eles começam a cair por terra, porque o corpo de Cristo se levantou. A oração em massa faz com que a eclésia em si, ela comece a liberar a bênção de Deus sobre o lugar que o Senhor já lhe deu como autoridade. Esse é o lugar onde nós comandamos. Nós liberamos a bênção do Senhor. Nós liberamos a libertação de Deus. Nós liberamos cura em essa terra. Então é necessário que como corpo, não pode ser um indivíduo somente. Não pode ser só uma pessoa, porque estamos falando de cidades, estamos falando de territórios. Então essa eclésia, a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a eclésia do Senhor. Então quer dizer que quando a eclésia se levanta em oração, que cadeias, potestades, principados são destruídos. E nós vamos estar orando pela cidade de Mogi Guaçu, pela cidade de Mojimirim, e vamos decretar, irmão, a morte não vai governar mais em esta cidade. O desolador, ele não vai governar mais nesta cidade. Nós não temos por que chegar ao ponto de nos acomodar e ver as circunstâncias ali em nossa frente e fazer conta que não está acontecendo nada. Somos a autoridade de Deus nessa terra. Ele age através das nossas vidas. O Espírito Santo está em nós. Então nós estamos agindo conforme a palavra do Senhor nos está mostrando que podemos fazer. Orações por reis. Então está falando de autoridades terrenas. Nós vamos estar orando também pelas autoridades espirituais. Eu quero que você, nesse tempo que vai ter esta semana de oração, procure ao Espírito Santo e diga: Senhor, me conduza em intercessão por todos os pastores. Não somente os da comunidade de Filadélfia nesta cidade, mas os pastores desta cidade, pastores de outras denominações, Mogi Guaçu, Mojimirim, é até
terra que o Senhor nos deu, é aqui onde nós vamos comandar. Então vamos cobrir as autoridades espirituais, pelas suas famílias, pelos filhos deles. Nós vamos cobrir também em oração os pastores da comunidade de Filadélfia, de outras cidades. Ore por eles, clame por eles. Peça ao Senhor que os guarde, que guarde os filhos, que guarde o casamento, que guarde as finanças, que eles sejam homens e mulheres de Deus, que possam se sustentar na palavra. A oração de um justo move a mão do Senhor. Agora, quando se levanta o corpo, a eclésia, muitas coisas se rompem no mundo espiritual. Então esta semana não vamos colocar o horário, mas você vai se levantar na autoridade do nome de Jesus e vai pedir para o Espírito Santo: Senhor, me guia, Senhor, me conduz. Eu quero a inspiração que vem do Senhor para orar pelos teus servos, aqueles que velam pela tua eclésia, aqueles que têm dedicado o seu tempo, os seus dias a te buscar, ao ministério da palavra, ao ministério da oração, para trazer até nós aquilo que nós muitas vezes precisamos como alimento. Irmão, não tem super pastor, não tem super pastora. Tem homens e mulheres de Deus, mas tem uma eclésia que é aconselhado que a eclésia ore pelos seus pastores, pelas autoridades. E os pastores, as famílias, eles precisam ser cobertos, estarem ali protegidos na mão poderosa do Senhor. Nós vamos orar pela igreja sede de Limeira. Vamos cobrir o bispo César, a família dele, até porque nós aqui somos filial. A igreja sede do Ministério Comunidade Evangélica Filadélfia fica em Limeira. E nós devemos sim honrá-los, e devemos interceder, e devemos clamar e pedir ao Senhor: se mova, Espírito Santo, cobre o bispo César, cobre, Senhor, a esposa dele. O Senhor vai te conduzir em oração. Eu não estou lá para saber o que está acontecendo, mas o Espírito Santo está. O Espírito Santo está em meio aos pastores da igreja sede, das outras cidades circunvecinas, dos pastores e missionários que foram enviados para fora do país. É o tempo de oração, é tempo de clamor, é um tempo de se levantar. Não é tempo de ficar quieto, não é tempo de pensar que é férias espirituais. É um tempo de amor, de comunhão no mundo espiritual. Você sabe como é que nós nos unimos em um corpo, em um mundo espiritual? Quando nós clamamos e erguemos nossas vozes juntas, no mundo espiritual elas se unem como eclésia, como corpo, e elas combatem a boa batalha, a guerra, e vence, porque o Senhor está conosco. Um clamor pelas autoridades. Do mesmo jeito, o Senhor orou por nós. Do mesmo jeito, o Senhor já clamou por você e por mim. Porque nós não vamos nos levantar hoje em amor por aqueles que precisam e pedir para que o Senhor venha fortalecer? Você vai levar em oração uma ou duas famílias daqui da eclésia. Você vai chegar, nem fale para eles. Mas se você conhece alguém daqui da comunidade, esta semana, essa pessoa vai ter alguém orando, guerreando, dobrando os joelhos. O apóstolo Pablo, em certa ocasião, ele disse: por esta razão, eu me coloco de joelhos. Por qual razão que você vai se colocar de joelhos em esta semana? Qual é a razão para que joelho? Que é o que vai fazer com que teu joelho se dobre? A intercessão, o clamor pelas autoridades da cidade, tomando uma posição em Deus, de quem nós somos como eclésia. O governo de Deus está estabelecido neste lugar, e é Ele que comanda, e comanda através da sua eclésia.
Vamos dobrar nossos joelhos por nossos líderes espirituais, pelos pastores, pelos missionários, pelas famílias, por aqueles que estão velando, pelos filhos do Senhor, pelas ovelhas, pelo rebanho. Quantas vezes você orou já pelos seus líderes? Quantas vezes você dobrou o seu joelho? Eu entendo no meu espírito que eu não preciso saber quais são as pessoas que oram por minha casa e pela minha vida. Mas eu sei que tem pessoas que intercedem diariamente por nós. E eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus porque sua voz está sendo ouvida. Orações estão sendo respondidas. Nós estamos sim em um lugar onde precisamos estar sendo cercados de orações, cercados de intercessão, cercados de pessoas que estão na retaguarda, avançando como um exército de Deus. Não vamos deixar ninguém para trás. Você está vendo que alguém está desanimado? Ore por ele. Você vê que alguém está sem força? Ore por ele. Não é momento de criticá-lo. Não é momento de julgamento. Alguém caiu, pastora. Não é momento de julgamento. Mas é momento de amá-lo, de sermos um. E quando somos um, eu sinto a dor do outro. Eu sinto o pesar do outro. A necessidade do outro. É lindo quando você dobra o joelho e pede: Espírito Santo, me mostre por quem que o Senhor quer que eu ore, por quem que o Senhor deseja que eu ore, que eu clame. Irmão, você vai se surpreender como o Senhor vai começar a trazer à memória visões, revelações de pessoas que estão passando circunstâncias difíceis. E nós não sabemos. Mas quando nos dispomos no mundo espiritual, o Senhor encontra uma pessoa para que clame, para que se levante, para que seja a força daquele que não tem nenhuma, para que seja o suporte daquele que não está conseguindo se equilibrar. Nós somos um corpo e estamos aqui para nos ajudar. Estamos aqui para nos posicionar. Estamos aqui para dar a mão. Estamos aqui para orar uns pelos outros. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos unir em orações, para que um ajude o outro, para que possa ouvir até o problema do outro, para que podamos orar, para que podamos interceder, clamar na presença do Senhor. Até parece que a oração é algo ruim, mas é algo tão precioso. Se você descobrir o caminho da oração, você nunca mais vai sair dele. E você vai perceber que todas as coisas podem ser possíveis ao que crê. Todas as coisas são possíveis. Por quê? Porque Ele as leva na presença do Senhor em oração. É possível. Então nós temos que começar a conhecer o caminho da oração, da intercessão. Você pode até dizer hoje: eu pensei que era só para os intercessores da igreja. Irmão, oração é para a igreja toda. Olha o que a palavra do Senhor disse em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Quero que os homens todos orem. Quem? Ele está falando de um ministério específico? Não. Para todos nós orarmos. Para todos nós levar em oração outras pessoas. Para que oremos por aqueles que precisam. Em Efésios, o capítulo 6, versículo 18, a palavra do Senhor nos ensina:
orando em todo tempo, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esses santos ao qual a palavra do Senhor está falando é a eclésia, os que foram santificados pelo sangue de Jesus. Então está dizendo, orando em todo tempo. Para quem é que está falando? Para todos aqueles que têm a Jesus. Esse texto bíblico está bem depois que você termina de ler os 5 versículos que falam sobre a armadura de Deus, onde começa lá no versículo 12 de Efésios 6, dizendo: porque não tens uma luta contra sangue e carne, não tens uma luta contra humanos, contra homens, mas você tem uma luta espiritual contra potestades, principados, hostes das trevas e forças da maldade. Então a luta é contra quem? É contra os seres humanos? Não. Nós temos uma batalha para quebrar, uma batalha para ganhar, e é espiritual. Então, depois desses textos bíblicos, nós encontramos esse, dizendo que nós devemos orar em todo tempo, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É um conselho dado para a igreja do Senhor, para o corpo de Cristo. Em que tempo que eu devo orar? Em todos os tempos. Quer dizer que se está tudo bem eu tenho que orar? Tem que orar. Quer dizer que se eu estou em um problema, não é para eu me queixar e murmurar, não, é para você orar. É um tempo de fartura, é para você orar. É um tempo de alegria, é para você orar. Mas por quem que eu devo orar? Por todos os santos. E de que maneira eu devo orar? Com perseverança e com súplicas. Eu tenho que insistir na oração. Esta semana você já tem a direção, já sabe até por que você deve orar. Com perseverança e súplica. Talvez você vai chegar no momento da oração e vai ter interrupções. Alguém vai bater na porta, ou vai chegar lá o vizinho a procurar alguma coisa, ou alguém tocou a campainha. Persevera. Persevera na oração. Persevera, não desiste, não para. Porque o Senhor está querendo romper algo maior. E algo maior só rompe quando o corpo de Cristo se une para vencer. E nós somos vencedores nele. Nós somos uma voz no mundo espiritual. Ela tem que se ouvir. Então nós vamos clamar. Nós vamos derrotar qualquer armadilha do inimigo que tenha se levantado, destruindo assim as fortalezas que se levantam. Estamos em um tempo onde nós não podemos enfraquecer. E o que é o que o Senhor quer que nós façamos, pastora? Eu vou ler outra palavra para você e com ela eu quero terminar. Eu quero orar também um pouco em esta noite. Em Atos, o capítulo 6, o versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Em que momento foi escrito isso? A igreja primitiva, estavam os discípulos. E estavam sendo ganhas muitas pessoas, tanto judeas quanto de outras cidades, de outras culturas. Então estava se percebendo que estava se tomando muito tempo para levar cestas básicas, alimento às viúvas, aos órfãos. Estava se dedicando muito tempo para as ações, digamos, sociais, mas que fazia parte também daquilo que era o trabalho da igreja. Só que isso incomodou algumas pessoas, alguns líderes e até alguns crentes. Então se reuniram e falaram: não podemos descuidar o ministério da palavra e da oração. Nós não podemos descuidar as viúvas e os órfãos. Mas nós não podemos de forma alguma nos descuidar na palavra e na oração.
Então se reuniram, separaram um grupo de irmãos cheios do Espírito Santo para que focassem em aquele trabalho. Em qual trabalho? O trabalho de poder socorrer aquele que precisasse, ou de algum remédio, ou de algum alimento, ou de alguma visita, algo que outras pessoas poderiam fazer. Então os discípulos se dedicariam totalmente ao ministério da palavra, a estudar a palavra e ao ministério da oração. Que é isso que nós vamos fazer em esta semana como igreja? Vamos nos dedicar à palavra. Em que sentido? Foi o direcionamento da palavra. O Senhor nos disse na sua palavra: orem pelas autoridades. Então nós vamos dedicar a palavra em oração. Isso que nós vamos fazer. Vamos nos dedicar esta semana a orar, a clamar e a pedir por aqueles que o Senhor trazer ao nosso espírito. É necessário nos levantarmos como corpo e fazer a diferença no mundo espiritual. Você vai se unir a mim e eu vou me unir a você em tempos de oração. E a gente vai se encontrar no mundo espiritual. E nós vamos pelejar, e vamos interceder, e vamos clamar. E assim nós vamos ver a resposta do Senhor em nossas mãos. Vamos ver o agir do Espírito Santo através das nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar por essa direção, por essa preciosa palavra. É um pão doce, é como um mel descendo pelo paladar, Senhor, é agradável. E eu te agradeço porque o Senhor tem nos conduzido. Esta semana, Senhor, nós vamos começar a orar pelo prefeito desta cidade, pelos governantes, por aqueles que administram esta cidade, por aqueles, Senhor, que estarão se candidatando também para a próxima administração. Pedimos, Senhor, que os conduza, que conduza também aqueles que vão votar, aqueles, Senhor, que vão eleger os novos governantes. Peço, Espírito Santo, que inspire sua amada igreja, Senhor, em esta semana, para orar pelos nossos líderes em Limeira, pelo bispo César, pela esposa Luciana. Também orar, Senhor, por todos os pastores que se movem aí na cidade de Limeira, pela liderança, para cobrir eles, Senhor, com teu sangue precioso, para que o Senhor dê força, dê ânimo, para que o Senhor envie, ó Pai, as provisões que eles precisam do norte, sul, oriente, ocidente. Que o Senhor venha, Pai, a cobri-los em nome de Jesus. Assim também pastores de outras cidades, assim aqueles que estão fora, Senhor, do país, nós vamos cobri-los durante toda esta semana, Senhor, em oração, em intercessão, porque nós não sabemos as necessidades que eles estão passando, mas o Senhor as conhece, e seremos usados, Senhor, desde este lugar, para declarar, para decretar, Senhor, para que aconteça e podamos ver, Senhor, o teu mover na tua igreja, fora e dentro, Senhor, do país, dentro desta cidade e fora desta cidade, Pai. Eu assim te agradeço por aqueles que esta semana, Senhor, vai se unir junto comigo, junto com o pastor Marcelo, Senhor, para orarmos, para clamar, para interceder. E nós sabemos, Senhor, que somos uma igreja unida, um corpo de Cristo unido, que faz a diferença no mundo espiritual. Eu abençoo todos aqueles, Senhor, que receberam essa palavra e esta semana vão praticá-la, levando esses pedidos de oração, Pai, em sua presença. Em nome de Jesus eu assim oro, eu assim agradeço. Você fica abençoado, abençoada, em nome de Jesus. E vamos nos encontrar no mundo espiritual, orando, intercedendo, clamando, assim como o Senhor nos deu direção em esta semana. Abençoados em nome de Jesus.